Facção criminosa planejou comprar drone com câmera térmica para vigiar a polícia à noite. E você vai ver também. Palmeiras avança na Libertadores e se torna time com mais finais na competição. E ainda, Reforma Protestante completa 508 anos nesta sexta-feira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira a todos que acompanham mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais notícias desse dia 31 de outubro. Uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes revela que traficantes do Comando Vermelho instalados no Complexo da Penha negociam a compra de drones com câmeras térmicas, que é uma tecnologia capaz de detectar pessoas mesmo no escuro. Vamos ver. Os traficantes também controlam diversas câmeras instaladas nas comunidades, usadas para acompanhar a movimentação de policiais e rivais. Com a intenção de aprimorar esse sistema de vigilância, os criminosos adquiriram drones noturnos com tecnologia térmica, capazes de localizar pessoas em ambientes escuros ou cobertos por vegetação. Toda essa organização criminosa foi percebida pela troca de mensagens dos bandidos que já estavam sendo monitoradas nos grupos de aplicativo de mensagens utilizados pela facção. Esse canal de comunicação foi anexado à denúncia do Ministério Público do Rio que embasou a mega operação, na qual chefes da quadrilha foram alvos de mandados de prisão. Segundo os investigadores, o objetivo da compra dos drones seria melhorar o monitoramento de incursões policiais nas comunidades e ampliar o controle territorial da facção criminosa que mantém domínio sobre mais de 1.000 comunidades no estado. As investigações apontam o Complexo da Penha como uma das principais bases operacionais do Comando Vermelho no Rio. Localizado próximo a vias expressas, o conjunto de favelas facilita o escoamento de drogas e armamentos. A facção vem expandindo o controle de áreas na cidade, especialmente na região da Grande Jacarepaguá. Imagens gravadas no início da mega operação. Contenção iniciada nesta terça-feira mostram criminosos armados se preparando para fugir pela mata. Alguns usavam roupas camufladas e uniformes semelhantes aos das forças de segurança. De acordo com o levantamento da Polícia Militar, o Comando Vermelho domina 1.028 comunidades no estado. A expansão, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, gerou uma demanda crescente por dinheiro, armamento e homens dispostos a matar ou morrer pela facção. E as armas do Comando Vermelho apreendidas pela polícia no Rio de Janeiro deixam clara a expansão da facção para outras regiões do país. O arsenal apreendido no Complexo do Alemão contava com armas desviadas das Forças Armadas do Brasil, Venezuela, Argentina e Peru. A polícia do Rio de Janeiro apreendeu uma quantidade recorde de fuzis de uma vez só, em uma única operação em favelas. Foram 91. Os símbolos, letras e desenhos revelam que parte das armas veio de outros estados, o que demonstra a expansão de quadrilhas como o Comando Vermelho, principalmente se aliando a facções das regiões Norte e do Nordeste. Nas armas, há referências de grupos que buscaram esconderijos no estado do Rio. Um pertenceria a bandidos vindos da Bahia. São fuzis com calibres capazes de perfurar coletes à prova de bala ou até mesmo uma parede, fabricados na Europa e que chegam no Brasil via fronteira com a Amazônia ou pelo Paraguai. De janeiro a setembro deste ano, as polícias apreenderam 1.471 fuzis em todo o Brasil. Desse total, 593 ou 40% estavam no Rio de Janeiro, uma média de 2 fuzis apreendidos por dia no estado. O delegado Vinícius Domingos disse que muitos fuzis em poder do Comando Vermelho são montados com peças contrabandeadas. O que dificulta apreensões são os chamados fuzis fantasmas. Segundo ele, as peças essenciais vêm do Paraguai e aqui eles finalizam com peças que são legalmente adquiridas no mercado de internet, porque não são proibidas, já que são feitas para brinquedos e não para uma arma de fogo. A maior parte dos fuzis plataforma R
quase mais de 90% são fuzis copy-fake, são falsificados, são armas com aptidão de tiro, mas que não são originais. São provenientes da fronteira com a Amazônia, principalmente armas que são de outras forças armadas, e também entram no nosso estado por rota terrestre, vindas a maioria delas do Paraguai. Por exemplo, esse é um fuzil com aptidão de tiro, que simula uma arma da HK, da empresa alemã HK, mas você percebe pelo padrão de qualidade e marcações que ela não é uma arma original. A gente trata ela como uma arma falsificada. Aptidão de tiro, capaz de causar morte, mas não tem o mesmo padrão de qualidade. O arsenal apreendido também contava com armas desviadas das Forças Armadas do Brasil, Venezuela, Argentina e Peru. Os investigadores vão compartilhar informações com o Exército para descobrir como o armamento militar brasileiro foi desviado. Com um balanço oficial de 119 mortos, 4 dos quais são policiais, a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha mostrou a face mais violenta do Rio de Janeiro. Na zona norte da capital fluminense, a população reflete sobre a ofensiva contra o Comando Vermelho sem um consenso. Vamos conferir. Então, acho que deveria ter tido uma cautela melhor, sim, ter conversado com o governo federal, porque eu acho que nesse momento é um momento que tem que unir todas as forças, não só o estadual, mas também o federal, e todas as forças possíveis para conter o tráfico, né, que tem tomado a cidade e se espalhado por todo o Brasil. Vejo que a ação foi pontual, marcante e necessária. Deveria ter ocorrido até há mais tempo, porque o que se vê hoje é que o cidadão na rua não tem segurança nenhuma. Ele não sai e não sabe se vai voltar. De comemoração de quê? Isso é premiação para quê? É de extermínio? Porque se for, ok. Beleza, vocês estão indo muito bem, vocês estão acabando com todo mundo. Não interessa quem, porque são 120 e tantos bandidos. Tem gente que nem tem cabeça, como é que tu sabe quem é? Não foram reconhecidos, não tem nome. Quem são essas pessoas? São realmente bandidos? Ou vocês só entraram para cumprir um número bonito? 4 das mais de 100 vítimas da mega operação eram policiais. Os confrontos ocorreram entre os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade. De acordo com autoridades, a chamada Operação Contenção tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e a que mais se expandiu nos últimos anos. E a polícia do Ceará matou 7 suspeitos de serem membros do Comando Vermelho durante confronto nesta madrugada. A troca de tiros aconteceu quando os membros da facção tentavam dominar a região que é ocupada por traficantes de uma facção rival. 7 membros da facção Comando Vermelho morreram em confronto com a polícia na cidade de Canindé, no interior do Ceará. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Com o bando, os policiais apreenderam 8 armas de fogo, sendo um fuzil, 4 pistolas, 3 revólveres, além de mais de 150 munições e drogas. A troca de tiros foi no bairro Campinas, área dominada por uma facção rival do Comando Vermelho no município. Os criminosos teriam ido à região para tentar dominar o bairro, mas se depararam com policiais. De acordo com a Secretaria da Segurança, os agentes receberam informações da inteligência de que suspeitos realizariam ações criminosas na região. Com isso, as equipes se deslocaram ao endereço, onde foram recebidas com tiros em direção às viaturas, além do lançamento de 2 artefatos explosivos em via pública. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, fez uma postagem parabenizando a ação da polícia. Segundo Eumano, 7 facções que atuam no Ceará e buscam conquistar territórios para monopolizar a venda de drogas, além de serviços como internet. Ele ainda disse que o número absoluto de homicídios dolosos teve um aumento de quase 10% no Ceará no ano passado. Os Estados Unidos começam a pressionar para que o narcotráfico seja classificado como terrorismo das Américas. O governo de Donald Trump quer usar a Cúpula das Américas, que acontece em dezembro, para conseguir a mudança no termo. Um dos temas que está dividindo os negociadores da Cúpula das Américas é a questão do combate ao narcotráfico. O governo americano apresentou uma proposta para que os grupos criminosos
passam a ser chamados de terroristas. Essa medida já está sendo adotada na Casa Branca. Em 9 meses, 10 grupos latino-americanos passaram a ser designados dessa forma. E o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, já indicou que eles receberão o mesmo tratamento que os combatentes do grupo Al-Qaeda. Ao dar essa designação, o governo dos Estados Unidos passa a ter o suposto direito de usar todos os meios, inclusive bélicos, contra grupos terroristas que possam ameaçar a segurança americana. Isso, temem diplomatas, poderia envolver ingerência em territórios estrangeiros e eventuais invasions. Agora, os americanos querem ir além e estabelecer a classificação como um consenso regional. O governo de Javier Milei já declarou que irá apoiar a manobra diplomática de Trump, assim como o Peru e o Equador. Paraguai e outros países também devem seguir a linha de Washington. O governo Trump chegou a enviar uma delegação ao Brasil para tentar convencer o Ministério da Justiça a adotar a mesma classificação de terrorismo. Mas o governo Lula rejeitou a ideia. A Polícia Federal sequer aceitou receber os membros da delegação americana. Governos como o da Colômbia, Chile e Uruguai também são contrários. A Cúpula das Américas acontece na República Dominicana no começo de dezembro. A reunião tenta ser instrumentalizada pelo governo Trump para reafirmar sua influência na região. O encontro promete ser marcado por um choque de posições em diversos assuntos regionais, principalmente diante das operações militares dos Estados Unidos no Caribe. E você vai ver a seguir, Palmeiras se torna time com mais finais na história da Libertadores. E antes do intervalo, na sua tela, imagens ao vivo da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Os termômetros marcam 29 graus por lá. O Redação Hit volta daqui a pouco. Nós estamos de volta e voltamos falando de esportes aqui no Redação Hit. E o Felipe Takahashi é quem traz as notícias. Bom dia, Felipe, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia a todos de casa e hoje temos grandes notícias, hein? Temos mesmo, afinal o Palmeiras reverteu um placar histórico e avançou para a final da Libertadores. Não só avançou, como também se tornou o clube brasileiro com mais finais da competição, ultrapassando o São Paulo. E por falar no São Paulo, independente do campeão, o tricolor vai perder o posto de maior campeão da Liberta, não é mesmo? Exatamente, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão em busca do Tetra. 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores para, do primeiro ao último segundo, já há muito tempo que eu não vos peço nada, mas que não parem de cantar e que não parem de puxar pela nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda, porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Com uma noite mágica prevista por Abel Ferreira na coletiva de imprensa do jogo de ida e uma virada histórica, o Palmeiras vai à final da Conmebol Libertadores. Ultrapassando o São Paulo, que tem 6 finais, o Palmeiras vai disputar a decisão pela 7ª vez, se tornando o clube com o maior número de finais na competição. Antes de 2025, os palmeirenses chegaram à final em 1961, 1968, 1999, 2000, 2020 e 2021. De maneira honrosa, o time paulista goleou por 4-0 em casa e conseguiu reverter uma derrota de 3-0 na ida da semifinal. No primeiro tempo, Souza e Bruno Fux deram início à goleada alviverde, e o meio-campista Rafael Veiga entrou para fazer a diferença e virou o placar agregado na etapa final com mais 2 gols. Agora, com mais uma final marcada pelos times paulista e carioca, as equipes vão reeditar a final da Libertadores de 2021, onde o Verdão saiu vencedor.
O duelo só será disputado no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. E antes mesmo de acontecer, já garante o 7º título brasileiro seguido no torneio. O futebol pentacampeão vai igualar o número de troféus dos argentinos na história da Libertadores, com 25 títulos para cada. E ainda falando de Libertadores, parece que o presidente da CBF tem se movimentado para fazer uma mudança importante nessa final. E pode colocar importante nisso porque o presidente Samir Chaud já revelou que pretende trazer a final da Liberta aqui para solo brasileiro, que por enquanto está decidida que será em Lima, no Peru. E tem gente já criando bastante expectativa nisso. Afinal, isso facilitaria muito a vida dos palmeirenses e flamenguistas que querem assistir esse grande jogo no estádio. E convenhamos que não é nada mais justo, já que os brasileiros é que chegaram na final, então que a festa seja no nosso quintal também. Mas agora vamos conferir um pouco mais sobre isso na matéria. O Flamengo avançou à final após segurar o empate em 0-0 com o Racing em Avejaneda. O rubro-negro garantiu a vaga em sua 4ª decisão continental em 6 anos. O Palmeiras, por sua vez, se classificou após golear a LDU por 4-0 no Allianz Parque, em São Paulo. O Alviverde conseguiu reverter um placar de 3-0 do jogo de ida. E por ser uma final brasileira, o presidente da CBF, Samir Chaud, comentou sobre a possibilidade de trazer a decisão para o Brasil. Organização Conmebol, né? Acredito que foram levantadas essas questões, essas hipóteses até de locais, possíveis locais aqui no Brasil. Mas agora, com uma final brasileira, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né, por trás dessas organizações, mas se for um pedido dos clubes, a CBF vai apoiar, vai encabeçar isso, mas deixando claro que é a Conmebol que decide, ela que é organizadora e detentora da competição. O presidente também confirmou que Belém e Brasília foram os municípios que se ofereceram para sediar a grande final. Foi as cidades que se manifestaram, né, sozinhas, né? E, assim, não houve qualquer conversa da CBF com essas cidades antes, mas eles viram uma possibilidade de ter uma final brasileira e se manifestaram antes. E lembrando que a Conmebol, organizadora da competição, ainda não se manifestou sobre a possível mudança. E por enquanto, a final vai acontecer na cidade de Lima, capital peruana, no dia 29 de novembro. E bom, essas são as notícias do esporte por hoje. Fernando, um bom dia para você e para todos que estão em casa. Até a próxima. Tá certo, Fê. Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima sexta-feira para você. E olha só, hoje os evangélicos de todo o mundo celebram uma data muito importante. É a Reforma Protestante que completa nesta sexta-feira 508 anos. Em todo o mundo existe cerca de 1 bilhão de cristãos protestantes. Mas essa contagem começou no dia 31 de outubro de 1517, quando o primeiro deles desafiou a soberania e algumas práticas da Igreja Católica daquela era. O número 1 é Martinho Lutero, o monge que revolucionou a religião cristã. Martinho Lutero foi talvez uma das maiores figuras da história do mundo, porque ele promoveu com o seu gesto uma mudança substancial no estilo de vida de pelo menos o Ocidente. Lutero não conseguia aceitar, por exemplo, a venda de indulgências pela Igreja Católica, prática em que a pessoa ofertava dinheiro em troca do perdão pelos seus pecados. Com isso, o alemão, que era professor de teologia, decidiu tomar uma atitude que em muito pouco tempo impactou todo mundo. Lutero escreveu 95 teses apontando as contradições do ensino católico em relação ao que está escrito na Bíblia e as pregou na porta da Catedral de Wittenberg. Ali, naquele instante, começava a história da Igreja Protestante. Quando ele foi preparar o curso de Romanos, ele se deparou com Romanos 1, versos 16 e 17, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e não para a condenação. E aí, então, ele começou a estudar, feito um louco, o texto do Novo Testamento, e em cima desse texto, ele elaborou as ideias que vão culminar nas 95 teses que ele prega na porta da catedral, convocando um debate. E essas 95 teses eram desafiando doutrinas muito caras da Igreja Romana.
Com o avanço do protestantismo pela Europa, inevitavelmente Martinho Lutero começou a ser caçado e teve que se esconder por um ano no castelo de Wartburg, para salvar assim a sua vida. Quando finalmente voltou à comunidade, viu que aquela ação inicial de um homem só já havia mudado a vida de milhares de outras pessoas. E agora, anos depois, o cristianismo protestante ultrapassou as barreiras da Europa, chegando até o Brasil, onde a cada dia mais e mais fiéis se juntam à família de Deus. Após 508 anos da Reforma Protestante, os indícios apontam que esse movimento reformista continua fazendo efeito, principalmente aqui no Brasil. De acordo com o IBGE, nos últimos 10 anos, a Igreja Evangélica recebeu cerca de 13 milhões de novos fiéis. Por outro lado, mais de 5 milhões de pessoas abandonaram a fé católica. E as razões para isso podem estar baseadas na forma como as pessoas têm compreendido a palavra de Deus. Eu vejo 3 fatores. O primeiro deles é a mensagem da graça. Diferentemente das outras religiões, o homem precisava se esforçar, fazer sacrifícios, pagar penitências, etc., para se aproximar de Deus. No Evangelho, né, você tem uma mensagem ao contrário. É Deus que quer que você se aproxime. Então, Ele vem na pessoa de Cristo e oferece a salvação exclusivamente pela fé, por meio da graça. Um segundo fator é que você tem na mensagem evangélica ou protestante a seguinte questão: cada ser humano que crê tem acesso direto a Deus sem nenhum intermediário. O único intermediário é Jesus, que é Deus também. E um terceiro fator, na mensagem protestante você tem espaço para a operação do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo que converte as pessoas e dá a elas acesso direto a Deus, né, sem as intermediações e sem os pedágios, né, que a igreja cobrava. Muita mudança aconteceu desde que o protestantismo chegou no Brasil em 1859. De lá para cá, várias vertentes e igrejas evangélicas foram criadas. Mas para o pastor Eber, o segredo para a igreja protestante jamais parar de avançar é continuar repetindo Lutero e sempre se reformar, com base na palavra de Deus. Lá no século XVI, eles disseram: Igreja reformada sempre se reformando. Esse era o ideal da reforma, que a igreja não parasse jamais de se atualizar, de se reformar. Essa reforma era sintetizada na seguinte frase: um retorno às Escrituras Sagradas. E essa edição fica por aqui. Foi um prazer tê-los ao longo desta edição. Uma ótima sexta-feira a todos e até mais.